Olá, que bom que você, mais uma quinta-feira, está acompanhando o nosso estudo bíblico, Encontros com Jesus Cristo, estudando passagens bíblicas, essa série com 8 estudos. O primeiro não era sobre um personagem, mas os outros 7 são sobre personagens. E hoje é o quarto personagem dessa série, que teve um encontro com Jesus Cristo, e ele é um personagem bem significativo e que fala muito a nós também nos nossos dias, de como Jesus nos vê, de como Ele nos tem o seu olhar, a sua misericórdia estendida. O tema de hoje é Consolo e Vida, um encontro que Jesus teve em uma pequena cidadezinha, uma vila, e na Galileia. E essa história ela nos é relatada no livro, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, 11 a 17. Logo após a história também que é narrada do centurião romano. Esta história só encontramos no Evangelho de Lucas, por isso a referência que eu vou dar hoje é apenas esta. Eu convido você talvez a dar um pause no vídeo, eu vou fazer a leitura na NVT, mas mostrar apenas imagens, não o texto na tela. Então você pode de repente fazer a leitura antes de ver as imagens agora que eu vou projetar, que são da Free Bible Images. O texto que nós vamos ler, ele se passa diante desta vilazinha chamada Naim. Logo depois, Jesus foi com os seus discípulos à cidade de Naim. Uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Quando Jesus viu a viúva, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar com Jesus e foi devolvido à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus dizendo: Um profeta poderoso se levantou entre nós. E hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e arredores. Você percebeu que a história é simples, pequena, com poucos detalhes, mas riquíssima em profundidade daquilo que Jesus fez. Esta é a história de hoje, para deixar registrado. A fonte que eu usei das imagens é da freebibleimagens.org, vai estar na descrição do vídeo. Alguns aspectos sobre essa história de hoje são bastante importantes. Nós citarmos e entendermos que a importância desse milagre nesta pequena vila, cidadezinha, chamada Naim, ao sul da Galileia, já perto do território de Samaria, é fundamental para nós entendermos como Jesus age conosco, como ele agiu com pessoas. Este é um dos 3 relatos de ressurreições que Jesus fez. Nós temos a filha de Jairo, nós temos este jovem filho de uma viúva, e nós temos também a ressurreição de Lázaro, que é mais conhecida. Todas essas 3 histórias, elas nos relatam uma profunda compaixão de Jesus por essas pessoas. Não importando se elas eram pecadoras, com certeza são, porque a Bíblia nos diz que todos nós somos pecadores, não se importando com a condição, mas tendo compaixão dessas pessoas, as ressuscitando, e também tendo compaixão das pessoas em volta da história, da cena. Esta aqui, em especial, ela sempre me chama muita atenção, como um estudioso da Bíblia, como alguém que tenta entendê-la mais a fundo para transmitir essa palavra para pessoas, para que pessoas também conheçam a Cristo e conheçam o Evangelho. Essas histórias aqui, e esta em especial, ela sempre me chama muita atenção. Porque este é um encontro que eu diria foi provocado por Jesus.
As outras histórias que nós vamos ver são encontros que acontecem onde as pessoas se dirigem até Jesus ou há um encontro por acaso com Jesus. Mas esta não. Esta é um encontro que, de certa maneira, é por acaso, mas onde há um direcionamento, que Jesus vai ao encontro da pessoa, do personagem que ele vai encontrar. Aqui, esta viúva em especial. Eu vou mencionar apenas a viúva nesta passagem. É mais uma mulher dentre os personagens que Jesus encontra. Às vezes nós pela leitura bíblica, não nos tocamos de como isso tem importância, tem significado dentro do contexto bíblico. A situação que Jesus vê, esse aspecto que agora nós temos dentro de nós dessa leitura aqui, é fundamental. Jesus vê uma cena social muito triste da cultura e do período histórico desta época. Jesus vê uma viúva, ou seja, alguém que perdeu seu marido e agora perde seu filho único. Isso significa que aqui vai ter uma condição social precária. Quem vai assistir esta viúva, que certamente já não é mais tão nova e em breve, em sua velhice, não vai ter cuidado e amparo de ninguém? Isso significa que ela vai passar por necessidades, dificuldades, não vai ter quem a cuide. Porque isso é um pressuposto dentro do povo de Deus, que haja cuidado pelos seus idosos, que haja cuidado pelos viúvos e viúvas em especial, porque elas ficam desamparadas. E muitas vezes, talvez numa cidadezinha como essa aqui, beirando o deserto, digamos, ela é de fato uma condição social muito precária. E um olhar cuidadoso de Jesus, quando ele vê essa situação, o olhar amoroso, misericordioso, ele toma uma atitude movida pelo coração de Deus, movida pelo coração do Salvador, de ir em direção a auxiliar esta mulher. Como? Uma possibilidade era, mulher, tudo vai te dar certo. Dar boas palavras para ela, dizer não te preocupa, vai ter quem vai te ajudar. Mas uma segunda possibilidade que Jesus vai agir aqui é de trazer à volta à vida o filho dessa mulher. Algo totalmente inusitado no contexto histórico, algo que não se viria a acontecer de forma tão simples, algo que não era feito por qualquer pessoa, ressuscitar uma pessoa. Isso apenas acontecia com profetas, grandiosos profetas do passado, relatados em contextos históricos, bíblicos, e agora, de repente, está diante daquela cena um homem que tem nas mãos todo o poder de fazer o que quiser, e ele intervém. Ele intervém primeiro com a palavra e depois com a ação. E aí, esse aspecto fundamental desta história de hoje, Jesus ele dirige uma palavra para essa mulher. Nós vamos estudar ela um pouco mais a fundo depois. Mas nós percebemos que o milagre feito na vila de Naim, esse milagre ele é bastante profundo em aspectos do coração de Deus para com o ser humano. Deus dirige a sua palavra. Talvez em todas as questões bíblicas essenciais, principalmente do Novo Testamento, do Evangelho, do ministério de Jesus Cristo, essas duas coisas estão sempre presentes. Jesus vê, ele dirige a palavra. Isso pode ser para várias situações. Isso pode ser para a correção, para a admoestação, para o chamado. Nós vamos ver Jesus vendo pessoas, ele as chama. Nós vamos ver situações como essas aqui, onde Jesus vai ver pessoas e ele interfere conversando e agindo. Nós vamos perceber que Deus é um Deus que vê as situações da vida. Em Jesus Cristo, ele prova isso porque ele vai em direção a pessoas. Ele está aberto a pessoas que vêm ao encontro dele. Ele não as despreza com um olhar altivo, dizendo, não é comigo, não me importo, mas ele vê e se importa.
Também em outras situações, quando a gente agora está falando que Jesus vê e dirige a palavra, nós percebemos que Jesus está profundamente importado, né, se importando com a condição humana. Se é pecado, ele dirige palavras que são para tirar a pessoa do pecado. Se é problema físico, emocional, aqui, né, de saúde, ele dirige a palavra de consolo, ele dirige a palavra de orientação do que fazer. E, inclusive, neste caso aqui, Jesus ele vai ordenar algo. Ele vai se dirigir ao jovem e dizer, levanta-te. Aqui é uma ordem de Jesus a um morto, a realidade da morte. Nós, às vezes, não nos damos conta do quão importante é perceber essa lógica de Jesus se dirigir com o olhar, com sua palavra e com a ordem sobre as coisas. Isso me parece muito, desde o início dos relatos bíblicos, tudo que Deus faz, Ele faz com visão, Ele faz com direção, com propósito, com intenção, e Ele ordena que as coisas aconteçam. Nós estamos acostumados a um mundo desordeiro, desorganizado, bagunçado, onde as ordens não são seguidas, onde as palavras são jogadas ao vento, onde o que se vê é desprezo. Nós vivemos numa sociedade que não se acostumou e não está mais acostumado a entender a realidade de algo ou de alguém que vê e se importa, que dirige uma palavra sábia, prudente, necessária para aquele momento e que ordena o que deve ser feito. Nós estamos, mesmo que a nossa sociedade, o nosso tempo, o nosso mundo, ele esteja numa situação muito confortável, de pouquíssimas dificuldades para as pessoas, eu digo isso afirmando com toda certeza, porque se nós formos ver a história atrás de nós, existe muita dor e sofrimento, existe muito caos. E nós vivemos uma época muito tranquila, apesar de estarmos passando por uma pandemia hoje, né? Mas nós percebemos que na voz de Deus, na voz de Cristo, no olhar de Deus para com este mundo que Ele criou, que Ele planejou, que Ele transformou, né, com a sua mão, dá para dizer, existe sempre esse viés. Ele vê, Ele dirige a palavra, Ele ordena. O que isso significa na prática para nós, ou esse aspecto? É um Deus presente. É essa história da viúva de Naim nos leva a refletir sobre isso. Um Deus presente nesse mundo. Jesus caminhando por aquela ruazinha, porque ali não era rota de direção para uma grande cidade. Jesus está fazendo um passeio a uma pequena vila por meio de uma ruazinha empoeirada, mal arrumada, onde não há muita circulação de gente, e Jesus está com seus discípulos ali. Ele está presente. Com essa história, nós percebemos que Jesus está presente em todas as situações. Porque Ele estava presente em lugares tumultuados, Ele estava presente em lugares desertos, Ele estava presente em pequenos lugares. Eu quero dizer assim, de forma bem convicta, pela fé em Cristo Jesus, que Ele semeou no meu coração e no coração de todo aquele que crê nele, Deus é um Deus em Cristo Jesus presente pelo seu Santo Espírito em todas as coisas. Ele nos vê, Ele nos dirige a palavra, Ele ordena com sua palavra, com sua voz, aquilo que vai acontecer para nós, para o bem de todos aqueles que o amam. Isso é bem importante. Eu sempre menciono, eu gosto de mencionar alguns autores cristãos, alguns pregadores cristãos do passado, e um deles que eu gosto muito é Charles Spurgeon. E Charles Spurgeon, em alguns momentos nas suas pregações e naquilo que ele deixou escrito, ele diz: Deus, Ele ordena. Ele está sobre o controle. Creia nisso. Não duvide. Não seja incrédulo da presença de Deus na tua vida, na nossa vida. Ele governa o mundo. Nós, com a nossa cultura e nosso jeito de vivermos hoje, nós muitas vezes esquecemos que Deus nos vê,
que Ele dirige a palavra, que Ele ordena, que Ele governa, que Ele dirige o que Ele criou, este mundo, este universo. Tem um propósito para tudo. Por enquanto, o propósito de Deus está permitir o caos, permitir a destruição, permitir o que acontece, mas também as coisas boas deste mundo, e oportunizar as pessoas para que conheçam a sua voz, conheçam o seu rosto em Jesus Cristo, conheçam e experimentem o seu amor pela palavra, pelo Espírito Santo, através da comunhão com outras pessoas, que experimentem vida, que experimentem consolo em Deus, em meio a tudo, e possam esperar para a vida eterna. Esse texto nós vamos perceber a principal frase ou a principal palavra dentro desse texto que foi dirigida a esta mulher, a esta viúva: não chore. Não chore. Não chore. É uma palavra que parece tão supérflua. Às vezes a gente dirige isso a uma criança quando ela cai e se machuca, não chora, foi nada. Às vezes a gente dirige isso a alguém que está sofrendo por alguma coisa, por alguém que perdeu, por alguma situação, não chore, isso vai passar. O choro é necessário para a vida humana. Sem o choro, muitas vezes nós não podemos experimentar a cura. É importante que nós choremos. Na perda de pessoas queridas, que todos nós vamos experimentar, ou já experimentamos, na situação, muitas vezes, que nós nos damos conta de um grande pecado, ou de coisas que acontecem conosco, da qual nós devemos lamentar. O choro é essencial e ele é importante. Nós não podemos negá-lo e não podemos dizer para alguém simplesmente: não chore, não precisa chorar. O choro é necessário. Mas nessa situação específica dessa história aqui, o não chore, ele é importante. Ele pressupõe esperança para essa mulher. Não chore, porque eu vou fazer algo. Preste atenção. O choro, apesar de ser consolador, apesar de ser curador para a nossa alma, de traumas, de acontecimentos, ele pode nos impedir também de enxergar o que Deus vai fazer, ou do que Ele está planejando fazer, e pode nos impedir de esperar, porque Ele pode nos levar ao desespero. Eu quero que você pense nessa questão agora, dessa palavra dentro desse contexto de estudo bíblico aqui. Não chore para esta mulher, e para nós também ele é muito importante. Ele quer dizer: basta, você já chorou de chega, agora observe o que eu vou fazer. Nesse mundo nós vamos ter sofrimentos, aflições, tribulações, nós vamos passar por isso, mas nós temos a palavra de Jesus Cristo também nos evangelhos que vai dizer: tende bom ânimo. Eu venci. O não chore, ele é sempre dito, vamos falar dessa maneira, para alguém que está chorando. Você pode e deve chorar, mas você também pode e deve parar de chorar. Porque o lamento que não termina, o lamento que não para, ele produz em nós doença emocional, psíquica, e ele pode nos levar também ao desespero e onde nós podemos procurar a própria morte. Ele é um dos sintomas, ou é um dos aspectos dentro de uma cultura doente, como a que nós vivemos, onde o que resta é, muitas vezes, a intervenção contra a própria vida, não vendo esperança, não vendo solução. Em Jesus, que nos vê, que dirige palavras para nós de orientação, de direção, de consolo, de admoestação também, de cura, de perdão, nós encontramos a possibilidade de não chorar, tendo em vista o que aconteceu. Aqui a história fala sobre a morte, mas nós podemos olhar para as nossas próprias histórias e talvez perceber se não há nas nossas histórias pecados não confessados que estão nos fazendo chorar dia e noite, se não há na nossa história situações não resolvidas, não confrontadas de fato ainda, se não há na nossa história também a morte de alguém da qual nós ainda não conseguimos nos libertar de forma plena para viver a vida sem essa pessoa. Há muita gente que se amarra
na pessoa que já foi. Né? Pessoas não conseguem abrir mão disso, ou seja, não superaram o processo do luto. Isso é bem importante. Não chore. Esta é uma palavra de Jesus, daquele mesmo Jesus que diante da morte do seu amigo Lázaro chorou. Nós temos que lembrar disso. Ele também chorou. Mas o choro não dura até o amanhecer. Ele é para determinado momento. Ele é para mostrar o sofrimento humano, enquanto não há o consolo. Mas o consolo vem pela manhã. O consolo vem quando o Senhor estende a sua mão, quando Ele dirige a sua voz também. Isso é bem importante. Quero ser breve aqui para ir ao final do nosso estudo, onde a cena que acontece, a ressurreição desse jovem, ele se levanta e ele é devolvido à vida, não só física, mas à vida social. Primeiro com a sua mãe, o texto até fala, ele é devolvido à sua mãe. Isso é bem importante, porque agora essa mulher pode ter esperança de que a sua velhice terá o cuidado do seu filho por ela. Ela estará amparada, esperança. Mas ele é devolvido à situação social daquela cidadezinha, daquela vila. O jovem morto agora vive. Ele é um exemplo claro, ele é um homem vivo que vai morrer novamente, mas que está mostrando e demonstrando que o poder de Deus passou por ali. E isso nos leva ao fato de que a Bíblia descreve a cena. Lucas, quando descreve essa cena, ele é bastante romântico nisso. Ele diz, houve medo ou temor e louvor a Deus. Dois aspectos que estão presentes quando Deus está presente na vida do ser humano. Há medo, aqui no sentido de temor, não de medo, né? Mas medo. Este é o Deus que tem poder, é temor, é respeito, é de fato se colocar no seu lugar. Eu estou sob o poder de Deus. E louvor, aquilo que toda a boca humana deveria fazer, aquilo que toda a criação fará e deve fazer diante de Deus, louvá-lo, engrandecê-lo por quem Ele é. É o que acontece nessa história, onde nós percebemos que o texto relata no versículo 16 que houve grande temor, né? E o povo louvava a Deus. Um profeta poderoso se levantou entre nós, diz o texto. Até ali não é descrito, ou esta cena não descreve Jesus como Messias, mas como profeta, que Jesus também é. E um grande, não é um mero. Essas pessoas estão presenciando e vivendo aquele que é o Salvador deles. Como a gente entende isso para a nossa vida pessoal? Como nós entendemos isso para nós hoje? Essa possibilidade, né? Jesus ele não se limitou a trazer apenas palavras de consolo àquela mulher, mas ele se colocou para realmente consolar e trazer esperança. Jesus não se limitou apenas a vir ao mundo e nos trazer palavras de ânimo, de alegria. Oh, como eu sou bom! Olha como Deus é bom com vocês, eu estou aqui agora. Ele não se limitou a fazer isso, mas ele interveio diretamente de duas maneiras sobre nós. Primeira, para nós cristãos isso é óbvio, é a morte dele e a ressurreição. É o seu sofrer, morrer e ressuscitar por nós. Mas a coisa mais fundamental para nos levar a temer a Deus, né? Estou usando a palavra medo aqui destacada, mas é temor e louvar a Deus é Jesus Cristo intervém diretamente na nossa vida por meio da sua mão, da sua palavra, do seu olhar. Como? Perdoando-nos, curando-nos, sarando-nos, dando-nos vida nova. E Ele quer fazer isso com todos aqueles que se colocarem diante dEle, de todo o coração. Isso é bem importante porque isso muda aquela vila. Aquela vila mudou depois dessa história, com certeza, não há dúvidas disso. Ali houve agora um sinal visível do que Deus é capaz de fazer
por pessoas. Na nossa vida, algo mudou. Quando Jesus nos viu, quando Ele dirigiu uma palavra, quando Ele ordenou algo para nós, perdoados estão os teus pecados, vá em paz, ou até mesmo ordenou que algo acontecesse como um milagre também, porque muitas vezes muitas vezes Jesus nos enxerga e Ele sabe o que Ele gostaria de fazer conosco, nos resolver um problema, mas a nossa incredulidade muitas vezes também nos impede de sermos alcançados pela graça e misericórdia de Deus. Nossa incredulidade de Jesus agir a seu tempo, muitas vezes é fato na nossa história. O que muda na nossa vida quando Jesus nos vê? Será que eu creio que Ele vai agir, intervir na minha vida, na minha história? Tem muita coisa que Ele vai intervir se eu crer também. Nessa história não é dito nada sobre a fé dessa mulher, ou se ela, após isso, se entregou a Jesus. Vamos supor que sim, porque o pressuposto de muitos milagres e de muitos acontecimentos dentro da história bíblica é de fé. Mas muitos também não. Se a gente lembrar dos leprosos, por exemplo, 9 não voltaram para agradecer. Supõe-se que não creram em Jesus. Apenas aproveitaram a libertação. O que muda naquela vila, talvez, o que deve mudar naquela vila, o que deve mudar na nossa vida, é que a gente creia, que a gente mude, que a gente seja transformado pela ação de Jesus na nossa vida, pela ação do Espírito Santo na nossa história. Que a gente nos torne pessoas que têm o mesmo olhar pelos outros. Este é o nosso ponto final. O que mudou naquela vila? Talvez um olhar em direção aos outros agora. Um olhar em direção de que aquele que veio e viu as necessidades, também convidou e convida os seres humanos a ver as necessidades dos outros, a intervir com amor, com compaixão, com misericórdia, com o poder da ação, da atitude, de ordenar com a história o que fazer. Eu quero encerrar aqui convidando você a meditar, junto com esse estudo bíblico, sobre o Salmo 70, partindo dos pressupostos que nós estamos usando para esses estudos bíblicos dessa série, meditando e refletindo, ou seja, orando, recolhendo-se para ler, meditando, refletindo sobre o que é lido no texto, como compreende, o que Deus fala sobre você, sobre Ele, o que você deve confessar, o que você deve pedir e o que você deve fazer, orando, obviamente de forma bem contundente aqui. Te convido a fazer isso, a partir do Salmo 70, usando também esse texto como pano de fundo nessa história, para você se aprofundar na sua vida de fé, pessoalmente, nesse estudo, e perceber que o encontro com Jesus Cristo, ele é diário, ele é constante. Confie nele, acredite naquilo que ele é capaz de fazer, naquilo que ele vê em você também. Não suponha que Jesus é distante e não vê e não se importa conosco. Ele vê, ele se importa e ele ordena que coisas aconteçam para o nosso bem, a seu tempo, como Ele quer, para o nosso bem e para a glória e o louvor do Seu nome, para que nós e o mundo o tema, o ame e o siga. Quero orar com você para encerrar este estudo desta quinta-feira. Amado Deus e Pai, em Cristo Jesus, pelo poder do Teu Santo Espírito, nós agradecemos e Te louvamos porque nós temos um Salvador, em Jesus Cristo, que nos vê, que nos dirige a palavra, que sabe o que nós precisamos, que está disposto a atuar em nosso favor. Nós pedimos isso por nós. Atue, nos veja, nos traga a palavra que a gente precisa, quer seja o consolo, quer seja a correção, e assim haja em nossas vidas, sobre esse mundo. E nós ansiosamente esperamos, aguardamos a vida e a vida eterna. Em Cristo Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Desejo a vocês todos uma abençoada semana, ou que Deus cuide da tua vida, da tua história. Ele te vê, Ele fala contigo, Ele vai agir contigo. Até mais.